Nesta semana, o juiz federal aposentado Carlos Madeira anunciou oficialmente a pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. E é com ele que vamos conversar agora. Boa noite, candidato. Bem-vindo. Agora, candidato. Agora, candidato. Boa noite. Queria entender primeiro por que o Solidariedade? O Solidariedade foi uma opção que eu encontrei pela segurança, digamos assim, que encontrei com o dirigente do partido. Eu tenho uma relação pessoal de amizade com Simprício Araújo, que é o presidente do diretório estadual do partido Solidariedade, e ele, ao me procurar, ofereceu as condições que eu reputei adequadas, as condições que me deram segurança. Eu disse a ele que, para ser candidato, eu precisaria de 2 pilares, por assim dizer: segurança jurídica, segurança política. A segurança jurídica ele me deu com a estruturação do partido, o diretório municipal, com pessoas da minha confiança para fazer o processo. A segurança política, com o encaminhamento do meu nome, ele divulgando isso para todos, que eu seria pré-candidato pelo Solidariedade. Então, com essas condições, eu me senti à vontade e acho que tem uma boa segurança. Mas essa aproximação com Solidariedade já vem aí de alguns anos, por exemplo. É verdade que já houve um convite anterior, desde 2017, pelo Solidariedade mesmo, para ser candidato ao Senado? É verdade. Em 2017, por conta dessa amizade pessoal que tenho com o Simprício Araújo, ele me convidou para ser candidato ao Senado. Naquela época, eu disse a ele que não tinha ainda o tempo para a aposentadoria e, portanto, seria temerário pedir exoneração, deixar de ser juiz, portanto, deixar minha família ao desabrigo, sem as garantias, caso eu não me elegesse senador, e ficasse, portanto, em condições desfavoráveis. Não poderia fazer isso. Então, fiz a opção que me pareceu segura para mim e para a minha família: esgotar o meu ciclo na magistratura e me aposentar para avaliar a possibilidade de ser candidato. Ele voltou com o convite, como outros partidos também o fizeram, mas com ele, talvez até pela amizade que temos de algum tempo, já de um longo tempo, eu achei que eu encontrei as seguranças adequadas. E o que foi que faltou, por exemplo, no MDB, para o senhor não ir para o MDB? O MDB faltou precisamente isso: segurança de que o partido preservaria o meu nome e manteria o meu nome numa eventual campanha. Quem lida com política, e eu, antes de ser magistrado, eu fui advogado, lidei com direito eleitoral, advoguei para prefeito, para candidatos, enfim, eu sei bem que é muito comum o fenômeno de o partido deixar o candidato à deriva, sem aquilo que se chama de legenda. O candidato está em uma campanha e, em dado momento, o partido faz coligação, faz aliança com o outro e o candidato fica sem abrigo, sem amparo. Então, eu não encontrei no MDB essa segurança plena. Encontrei uma segurança parcial e eu fiquei um tanto cauteloso, com um certo temor. Bom, nessa coletiva foi confirmado o seu nome como pré-candidato à Prefeitura de São Luís pelo Solidariedade. E o vice? Eu acho que a questão do vice deve ser construída ao longo do tempo. É um processo orgânico, tem até pelo menos maio, quando as convenções, para escolher um bom vice, alguém que possa ter a identidade com o partido, o mesmo discurso e seguir uma caminhada. Mas e aquelas reuniões anteriores em que foram divulgadas fotos, o senhor com o deputado Duarte Júnior? Muita gente acreditava que seria o seu vice ou o senhor o vice dele, né? A conversa com o deputado Duarte Júnior foi uma conversa muito interessante, porque o deputado Duarte Júnior tem uma visão de mundo que muito se assemelha à minha, ele jovem, com uma visão muito interessante, e nós fomos conversar. Eu tenho dito que eu tenho uma visão de que eu sou fundamentalmente um construtor de pontes e não um arquiteto de muros. Então é bom conversar com as pessoas, construir pontes e deixar que a vida siga. Então o partido está em alguma conversa, reunião, negociação com outros partidos aí para fazer essa rede de apoio? Alguns partidos estão nos procurando e nós estamos dialogando com outras pessoas, mas eu deixei essa missão. Você pode adiantar para a gente qual partido? Eu deixei essa missão para o nosso presidente Simprício, ele deve cuidar bem disso. Mas ele me disse ainda ontem que ele estava fazendo algumas tratativas com alguns partidos. Essa questão passa por uma questão de ordem estratégica. Os partidos hoje, com essa estrutura de campanha, devem ter um tempo razoável de TV. O Solidariedade, efetivamente, tem pouco tempo, 1 minuto e pouco de segundo na TV, um tempo pequeno. Então, há necessidade de conjugar com outros partidos, com algum tempo, para montar uma estrutura melhor. Mas eu deixei essa missão ao secretário Simprício, que deve cuidar disso estrategicamente. Ele está me informando, mas de tudo que as conversas estão sendo feitas agora, eu diria que ainda estão ainda um plano temerário, primário, digamos assim. Depois da coletiva que foi realizada quarta-feira, surgiram polêmicas, muita gente comentou, porque durante a coletiva o senhor disse: eu tenho uma candidatura independente, não estou aí do lado do governador,
ou em busca desse tipo de apoio. Logo depois da coletiva, o senhor se encontrou com o governador Flávio Dino, lá foi feita uma foto, aí saiu polêmica por aí dizendo que o senhor tinha ido buscar apoio ou firmar uma parceria. Na verdade, tem esse apoio do Flávio Dino, do governador, ou não? Olha, para compreender um fenômeno, é preciso ver a paisagem, o fenômeno por inteiro. Se vê isto um fragmento, o fragmento diz pouco. O fragmento que estão vendo é a minha ida ao Palácio. Eu fui ao Palácio porque o governador me convidou, pediu que eu fosse conversar com ele. O que está por trás disso? Eu sou amigo de Flávio Dino desde 1993. Fizemos concurso para juiz federal, fomos aprovados em 1994, seguimos carreira de magistrado até um certo tempo. Depois ele mudou, migrou para a política com sucesso, deputado federal, candidato, prefeito, governador, enfim. Pediu para que eu conversasse com ele, conversamos. O que eu disse para ele? Disse, governador, eu estou colocando o meu nome, sou candidato, pré-candidato pelo Solidariedade. Ele disse, Madeira, eu te parabenizo pela tua coragem, te ter deixado a magistratura, acho que tu fizeste uma boa opção. Eu tenho um candidato aqui, é o Rubem Júnior, então me falou de algumas coisas e disse que via a minha candidatura como uma candidatura possível de ter algum crescimento, achava que eu podia ser competitivo. Eu disse a ele aquilo que disse na entrevista, Flávio, eu serei um candidato independente, no sentido de não buscar a proteção, o abrigo do Palácio dos Leões ou da estratégia do governo. Eu quero ser um candidato independente para criticar aquilo que eu entendo que é pertinente, para apontar correções daquilo que eu entendo que é pertinente. Por que eu não sou, digamos assim, aliado do governador Flávio Dino, embora paradoxalmente eu esteja em um partido que está na base do governador Flávio Dino? Porque eu não tenho vocação, não tenho idade para ser subserviente. Eu tenho uma postura de independência com as minhas ideias, com as minhas convicções. E eu estou convencido que o fato de um partido estar na base do governador Flávio Dino não me coloca necessariamente como alguém que deva dever obediência ao candidato governador, ao Flávio Dino como governador e aos seus candidatos. Eu vou montar um planejamento com os meus amigos de campanha, focado em pilares que talvez não sejam os pilares do candidato que ele irá apoiar, fundamentado, por exemplo, na parceria público-privada, no olhar de gestão, de administração. Essa é a minha visão de mundo. Bom, aí na sua resposta, o senhor reproduziu a fala do governador Flávio Dino, ao parabenizá-lo por deixar a magistratura, fez bem, o senhor utilizou esse termo Sim. agora, fez bem deixar a magistratura e ir para a política. Qual a vantagem nisso? De ir para a política, eu até 2018, eu carregava comigo o sentimento de que a política é território de homens maus. Não queria me aposentar e ir para a política. Tinha a decisão, a determinação de me aposentar para a advocacia. Por que eu fui para a política? Eu fui para a política tocado por uma frase de Martin Luther King. Pior que o grito dos homens maus é o silêncio dos homens bons. Então esta frase foi como um soco no meu estômago. Quando os homens bons, e eu me tenho na conta de um homem bom, de um homem decente, se omitem da política, possibilitam que os homens maus ocupem os lugares da política. Então é preciso que as pessoas decentes, honradas, venham para a política. Então eu quero fazer nesta campanha, neste processo, eu quero prestar uma contribuição à minha cidade, à cidade de São Luís, arregimentando forças decentes, de pessoas que gostam da cidade, que querem o melhor para a cidade e possam dizer, nós podemos fazer melhor. Ainda que isso seja uma utopia com aquela máxima de Eduardo Galeano, de andar na direção do sol, 20 passos, de se afastar, isso é utopia. A utopia serve para isso, serve para avançar. É isso que eu quero fazer, avançar. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Guará e dizer que o espaço vai continuar aberto para entrevista, para o senhor vir aqui conversar com a gente, até porque ainda tem aí um caminho aí nessas eleições. Viu? Eu agradeço, muitíssimo obrigado pela TV Guará, pela presença que me traz aqui e vamos prosseguir a caminhada. Obrigada, boa noite, sucesso.